Vamos lá. Brenda tenta mandar a solicitação para entrar, que daí eu consigo botar. Aí, a Brenda entrou. E aí? E aí, moça? Vamos ver. Deixa eu ver. Dona Janaína. Peraí. Tá meio difícil para entrar aqui. Não, e nem tá aparecendo na tua live, tá? Só se. Pois é. Vamos esperar ver se a Zaura consegue entrar. Eu tentei mandar pra Lu também, e não nem aparece o Não, não perfil dela. aparece. Estranho. Pois é. Aí, entrou a moça. Aê, vamos esperar a dona Lu aí, ver se ela entra. Vamos ver. Vamos ver se ela responde. Deixa eu tentar chamar ela mais uma vez aqui. E começa a iniciar. Vamos ver. Ah, a Brenda saiu. Conseguiu mandar para os teus convidados? Mandei. Ah, tá. Mandei pelo WhatsApp. Beleza. A Lu não tá conseguindo entrar. Vamos esperar a Brenda entrar e a gente começa. Tá bom. Quando uma consegue, a outra sai. Como Acontece. tu disse, ao vivo é assim, né? É. Ó, a Lia tá assistindo já. A Vi tá ali. O Tem Lu 6 pessoas, 5. tem, sim. O pessoal tá entrando. E aí, dona Lia. Aí, dona Brenda. Tô. Deixa eu só voltar. Isso. Bom, eu não sei. Vamos esperar. Em algum momento a Lu entra aí. Porque pra gente não se prolongar muito. Eu mandei o link pra ela. Falei pra ela. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, Sim. é. Daí, em algum momento ela vai conseguir entrar e daí a gente continua. Bom, qual é a ideia da live, né, do Outubro Rosa? É trazer a conscientização, né, sobre o diagnóstico precoce, né, para não chegar a um ponto, né, que a gente sabe que é mais perigoso para a mulher, né, de reverter a história, né. E eu queria começar falando, né, apresentando ali a Brenda, vocês conhecem. Ela. Deixa eu ver, deu uma falhada ali. Tá vendo aí, Brenda? Deu uma falhadinha. Vou apresentando a sogra, então. A dona Janaína, que é minha sogra, e ela acabou. Há quanto tempo atrás, sogra? Estamos em novembro de 23.
ela foi. A gente descobriu, né, o câncer. Eu digo a gente porque a gente passou todo mundo junto, né? Ah, eu não consegui botar a Lu porque ela não tava me seguindo. Ah, agora eu vou botar ela aqui, ó. Aceitar. Aê. Ó, minha mãe entrou agora. Beijo, mãezinha linda, maravilhosa. Oi, moça. Oi, boa Boa noite. noite. Tava Oi. preocupada já. Ai, guria, tava tentando, não tava conseguindo, mas é porque eu não tava te seguindo, me perdoa. Ah, não tem problema. O Boa problema noite. aqui deu Oi, tudo certo. bom, Jana. Tudo bom? Então, a gente tá. Tô apresentando, né? Daí tô. E a Janaína, ela é minha sogra. Ela em. Desculpa, tu falou a data ali. Novembro de 23. Novembro de 2023, a gente descobriu o câncer. E daí, como eu tava falando, eu digo a gente porque a família toda passou junto, né? A gente sofreu junto, a gente comemorou junto, a gente passou cada detalhe, que isso é uma das coisas que a gente acha muito importante, né? Uhum. E daí, até é engraçado que em algum dos momentos que a gente conversou e a sogra, ela me perguntou por que será que ela estava passando por isso. E eu disse, olha, eu não sei, tem coisa que a gente não sabe, mas algo que eu posso te dizer com certeza é que através da tua história o Senhor vai trabalhar na vida de outras mulheres. E cá estamos, né? Eu acredito que essa live não é só para chamar pessoas, é para em algum momento vai chegar alguém que já passou, ou tá passando, ou conhece alguém, para, né, se identificar com essas histórias aqui, né? Que eu acho que é para trazer força e ver que sim, é possível passar por isso com força, né? E ao lado da família, de Deus, enfim. Amém. Então, eu já vou passar a palavra para você, só vou apresentar aqui. Daí depois nós temos a Lu, que também teve, né? Exatamente. Que ano que foi, Lu? Foi em 2022. 2022. Agosto, eu descobri em agosto de 2022. Então, ela também passou. Eu acredito que não foi tão agressivo quanto o da sogra, né? Porque a sogra foi bem agressivo, Uhum. mas sei direito a tua história, tu já me contou por cima, assim. Uhum. E a gente vai saber um pouquinho hoje. Mas. E a Lu, ela. Não que não possa acontecer, mas a Lu é da área, trabalha na área da saúde, então acho que. Eu não sei, parece que o choque deve ser até maior, assim, porque daí tu vê aquelas pessoas todas ali, e daí tu vê que tu também, né? Então eu imagino que deva ter sido um choque Foi. bem grande. E. Porque tu sabe que tu tem que cuidar dos outros, mas tu não imagina que tu vai estar no outro lado, entendeu? Tu acha que tu vai só cuidar, mas no momento que tu tá sendo cuidada, Exato. a história vira de lado, né? Então aí tu fica, meu Deus, eu também tô passando por isso. Mas É. acontece. Acontece. E então apresentei por cima, assim. Agora eu vou passar a palavra para vocês. Pode começar contigo, Lu, te apresentando aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Eu estou abrindo aqui o nosso documento para a gente seguir a ordem direitinho. Pode se apresentar, então. Então tá, boa noite, pessoal. Meu nome é Luciane, né? Eu tenho 51 anos. Eu sou casada com a Alexandre há 33 anos. Sou mãe da Alessandra e da Thaís. No caso, a Thaís é a mais velha, de 29 anos, e a Alessandra, de 15 anos. Sou técnica de enfermagem e sou filha amada do Senhor, né? E tô aí para contar um pouquinho da minha história. Não sei se eu posso começar a contar ou tu Pode. só vai ser a apresentação agora? Dá pra falar? Deixa eu só abrir aqui, deixa eu ver. Pode contar como que tu descobriu o teu diagnóstico. Uhum. Então, eu sempre fui muito cuidadosa, né, com a minha saúde, questão de prevenção. Aconselho a todas as mulheres continuarem sendo cuidadosas. Quem não tem o hábito, comecem a ter, porque tudo que é conhecido no início é mais fácil, né? Então, assim, todo ano, anualmente, né, depois da idade que antes era a partir dos 45, dos 50 anos, depois foi baixando, 45, eu comecei a fazer a mamografia.
E em 2021 apareceu um nódulo, só que fiz a eco, daí apareceu, sumiu. A eco simplesmente desapareceu. Em 2022, eu fiz a mamo de novo, na mesma época. Aí apareceu o nódulo no mesmo lugar. E aí já foi um pouco, já ali já tinha, deu um susto quando eu peguei o resultado, que aí a doutora já pediu uma eco para confirmar que tinha algo dado errado. E aí na eco eu já fiquei totalmente desconstruída, porque às vezes ter um pouco de conhecimento não é bom. Às vezes a questão de tu ser um pouco leiga no assunto te ajuda, porque quando tu sabe, tu já começa a imaginar um monte de coisa. E na eco eu já vi que tinha alguma coisa errada, porque ela começou a falar que era irregular, que tinha alguma coisa ali que tinha que ser mais profunda. Eu disse para ela, tá, mas pode ser um câncer? Daí ela disse, eu não posso te dizer agora, mas a gente vai ter que investigar mais a fundo. Aí ela me pediu uma biópsia, e essa biópsia, no dia da biópsia eu tive certeza que cada vez que eles retiravam um fragmento, eles diziam, fragmento cinza pesado afundou. E quando existe peso, existe massa, quando existe massa, existe câncer. E ali eu já... Mas mesmo assim, a esperança, né, que aquilo ali fosse... não tivesse certo até o dia que veio o resultado. Aí o resultado veio em seguida. E aí quando o resultado foi positivo, eu me lembro que foi no meu trabalho, a minha enfermeira pegou para mim e aí me chamou, e tinha um médico, né, lá do setor, dois médicos mais a minha enfermeira, deles olharam para mim e Luzinha, o resultado é positivo. Aí o meu chão se abriu e eu fiquei desesperada, né? Eu chorei muito e aí eles tentaram me acalmar, só que naquele primeiro momento ali a única coisa que passa na tua cabeça é que é o fim da tua vida. Não sei se foi assim contigo, Jana, mas para mim foi ali, acabou, não vou ver minha filha fazer 15 anos, não vou ver, não vou ser vó, não vou ver minha filha casar, mais velha, enfim. Aí fui para casa, tive totalmente o apoio do Xande, né? Disse para mim, nós vamos lutar junto. E aí começou a questão assim de ativar minha fé. Eu sempre tive muita fé e criei, né, que Deus ele pode todas as coisas e eu dobrei meu joelho e eu não perguntei, nunca perguntei para o Senhor o porquê, mas o para quê que eu estaria passando por aquilo ali e como seria. E aí Deus me falou, né, que era para melhorar a minha intimidade com Ele. Eu senti que era para mim melhorar a minha intimidade com Deus, porque a gente dá tanto valor para a correria da vida e às vezes tu esquece do plano mais principal, que é tu ter a intimidade com Deus, né? E ali ele falou para mim, ele me deu uma palavra que eu até deixei aqui, que é Jeremias 33:3, que fala exatamente assim. Deixa eu só ler aqui. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando eu recebi essa palavra de Deus, eu vi assim que eu não estava sozinha, que realmente eu podia vencer esse câncer, né? E aí começou a questão assim, ó, eu não tenho convênio, eu trabalho em um hospital, mas eu não tenho convênio médico, que é uma coisa que as pessoas perguntam, nossa, mas como não? É porque é questão que não é tão fácil, porque tudo é muito caro e tal, e eu optei não ter. Então, assim, eu caí no SUS. Então, assim, ó, o amor de Deus pela minha vida foi desde o início, desde o momento que eu fiz a biópsia, porque quando eu tive que fazer a biópsia eu não tinha dinheiro na época. Os médicos do setor que eu trabalho pagaram a biópsia para mim, foi tudo muito rápido, né? Então, eu digo assim, o cuidado de Deus, ele é extraordinário desde o primeiro momento. Então, assim, quando eu peguei o resultado, eu já fui encaminhada, não consegui ir no hospital que eu trabalho, porque até a questão do GERCOM e tu precisa ser encaminhado de posto de saúde. Mas foi tudo tão rápido que Deus me colocou na PUC, no SUS, e eu tenho todo o cuidado, todo o acompanhamento. Desde o início, eu caí na mão de uma equipe maravilhosa, o doutor Felipe, que desde o início, assim, me explicou tudo, explicou para o meu esposo, que ele perguntou o que vocês querem saber. Daí a gente falou para ele, doutor, é tudo novo, nunca passei por isso. Ele disse, então nós vamos começar do começo. Ele desenhou e mostrou tudo como seria. E realmente, o câncer que eu tive, que não tenho mais, não é mais meu, tá debaixo da terra, né?
Ele foi um câncer de grau baixo, né? Não foi. E eu peguei muito no início, então ele não tinha atingido as minhas células ainda, então foi assim local. Eu não precisei fazer mastectomia total, eu fiz só um setorectomia, que eu tirei só um pedacinho, né? E fiz a radioterapia, que no caso da radioterapia, também eu tive, né, o desconforto, porque a radioterapia parece não ser tão agressiva como a químio, não é, mas ela te causa desconforto, porque ela te dá um cansaço que tu não sabe de onde, tu tá muito bem, daqui a pouco te dá um cansaço assim que tu precisa deitar e dormir, tu apaga, né, e a questão do desgaste, né, de todos os dias, né, que tu tem que ir todos os dias. Eu fiz 15 sessões de radioterapia, eu fiz a cirurgia e ainda sigo tomando medicação. Eu tenho mais 2 anos para tomar. Eu tô há 3 anos com a medicação, que eu comecei com tamoxifeno, hoje eu tomo anastrozol. Que também ele te dá um desconforto, porque ele atinge as tuas articulações, eu tenho muita dor nas pernas, né? Mas o cuidado de Deus comigo, ele é extraordinário. Então, assim, o que me mantém em pé e o que não me deixou... Tive medo, sim, no primeiro dia, chorei muito. Fiquei com medo de morrer e deixar minhas filhas, né? Não tenho medo, assim, de morrer por mim. Eu tenho medo tinha medo na época de deixar, principalmente a Alessandra, né? Que tinha 12 anos. Eu queria muito ver ela fazer 15 anos. Deus realizou esse sonho. A gente fez uma festa linda para ela. Então, assim, o cuidar de Deus é extraordinário. Então, assim, eu não tenho o que dizer sobre o que Deus fez comigo, né? Essa doença que eu tive, ela me fez amadurecer como pessoa e ela ativou mais ainda a minha fé, né? Então... Que lindo, né? Apesar desse sofrimento, e tu poder perceber, né, que Deus estava te chamando para mais próximo dele. Mais próximo dele. O primeiro dia que eu fui no culto, depois do diagnóstico, eu peguei o diagnóstico numa quarta, na quinta era o culto da resposta, né? E aí era o menino Gustavo, né, nosso pastor, nosso futuro pastor, que estava trazendo que realmente a palavra era isso, sobre intimidade com Deus, né? Então, só testificou tudo que Deus estava me mostrando. Estava confirmando, né? Estava confirmando. E agora a dona Janaína, eu quero saber um pouquinho dessa história, que eu já sei, mas o pessoal quer saber. Então, pode seguir. Eu não tô tão preparada quanto a Lu, ou sei lá, que a Lu tem o dom da palavra. Mas vamos lá. Meu nome é Janaína, tenho 48 anos, sou mãe de 4 filhos, casada com o Luciano, sou servidora pública. Enfim. Em 2023, antes de 2023, na verdade, eu já tinha aparecido um nódulo, mas eu tinha feito exames, tinha feito biópsia, e a biópsia tinha dado que era uma gordura. Aí tá, era gordura, tranquilo, não me preocupei mais com aquilo ali. E só que aí, em 2023, começou a crescer e começou a me incomodar. E eu tentei procurar um médico para tirar aquela gordura ali, porque se era uma gordura não tinha por que estar ali me incomodando, né? E aí eu lembro até, inclusive, que meu colega, até o Luca, me disse, baixa o aplicativo do Mãe de Deus que tu consegue marcar bem rapidinho. Tá, daí peguei, baixei o aplicativo ali e tentei marcar uma gineco. Só que eu não conseguia marcar gineco. E aí é onde eu digo que o poder de Deus, né, tá, o Deus, ele age em cada detalhe, né? Ele agiu em cada detalhe. Porque o que aconteceu? Eu tentei marcar gineco, não consegui, eu digo, bom, vou marcar uma mastologista então, né? Porque já que o problema é na mama, vou marcar uma mastologista. Marquei a mastologista, fui lá na primeira consulta. Cheguei lá na primeira consulta, a moça me disse que estranho tu ter conseguido agendar, porque a doutora não atende primeira consulta. E aí onde eu digo que o Deus age
agindo em todo o caminho, né? Já começou por ali, porque ela não atendia a primeira consulta e eu fui na primeira consulta. Chegando lá, ela me examinou, mandou fazer os exames, né? Assim como a Lu, né? Que eu acho que é meio de praxe, né? Ela te examina, te manda fazer ecografia e tudo mais. Após o resultado da ecografia e tudo mais, e mamografia, ela me mandou fazer a biópsia. E aí, inclusive, até não sei se o da Lu foi assim, mas para mim a biópsia foi bem difícil, Dolorida. porque bem dolorida, sabe? Eles tiraram 8 pedaços, foi bem dolorido mesmo, né? E, enfim, fui lá na doutora para ver o resultado da biópsia. Fui só eu, fui sozinha, o Luciano estava trabalhando aquele dia, não pôde ir comigo. E aí, desculpa. À vontade. Chegando lá, ela me disse que realmente não era aquela gordura. Inclusive, ela usou o termo, se fosse aquela gordura, eu já não estava mais aqui para contar a história. Porque fazia já algum tempo, né, daquela situação da gordura. E mais uma vez, o agir de Deus, no mesmo andar, no mesmo horário, na sala ao lado, tinha um oncologista trabalhando ali. Ela já chamou ele já foi ali, já me atendeu, já me deu os exames. Assim como o da Lu também foi tudo muito rápido, né? Graças a Deus foi tudo muito rápido. E já iniciei, descobri em novembro, em dezembro eu já iniciei a quimioterapia. O meu foi um pouquinho mais agressivo, o meu foi um HER2 positivo, 2 positivos, eu não sei explicar bem ao certo, a Lu que talvez entenda um pouco melhor, porque tinha 2 mais, era HER2 mais, né, positivo. Aí, segundo o médico, né, essa célula aí é uma das mais agressivas, fora o luminal, acho que é o nome da outra, se eu não me engano. E aí precisei fazer 6 sessões de quimioterapia. Mas com a graça de Deus, o HER, ele além dele, ele é agressivo, mas ele dá uma resposta muito rápida pro tratamento. Em 6 sessões, o nódulo diminuiu em 97%. No final de março, até eu terminei as quimio, né? Uma equipe maravilhosa lá do Mãe de Deus, a enfermeira Márcia e a equipe dela, pessoas assim, ó, 100%. Sempre me apoiando, me dando carinho, sabe? Sempre me botando para cima. Inclusive, falando em botando para cima, já estava me esquecendo de um detalhe. Em dezembro, quando eu iniciei a quimio, eu tive que já começar a fazer todos os tratamentos e tudo mais, e tem o PET-CT, que o PET-CT, embora eu tenha o convênio pelo IP, o PET-CT é um valor alto, porque a gente tem uma contrapartida, né? Meus amigos lá do serviço fizeram um grupo para mim, para me ajudar financeiramente e tudo mais, né? E ali foi uma coisa assim extraordinária, porque o link desse grupo foi para, acho que pelo Brasil todo, não sei nem explicar, porque tem pessoas nesse grupo que eu nem conheço. E muita gente me ajudou financeiramente, muita gente me mandava mensagens, até hoje, inclusive quando eu faço as imunoterapias, eu coloco fotos lá e tudo mais. Então, assim, foi um grupo de pessoas, assim, ó, que me ajudaram muito financeiramente, mas, acima de tudo, com orações e carinho, sabe? Mensagem de vai dar tudo certo, Deus está no comando. Foi uma coisa, assim, fora de série, né? Como se diz. Mas eu não sei, tem outras perguntas, tu quer que eu siga falando? Não, se tu tem toca aí. Pode falar. Meu computador reiniciou agora, que lindeza. Oi? É importante, né, isso daí que eu queria falar do apoio, né, das pessoas. Tu tá com o teu computador aberto aí? Eu? Com o script ali. Tu já pode seguir com o script que eu tô tentando reiniciar no computador. Que ele fechou. Iniciou tudo agora. Que maravilha.
Na verdade, ali tu pergunta qual é o impacto inicial quando tu recebe o diagnóstico, né? E eu acho assim, como a Lu, no primeiro momento ali, eu fiquei assustada, né? Embora a Lu não se perguntou, eu me perguntei por que que isso foi acontecer comigo. Eu fiquei assim, nossa, né? Por que que logo comigo foi acontecer isso, né? Porque na hora, assim, tu não acredita, né? Passam mil coisas na tua cabeça, mil pensamentos, né? Tem medo, tu tem... Fica, que nem diz a Lu, sem chão, né? Sim. Mas com o tempo tu vai administrando aquilo ali e vai aprendendo, né? A transformar aquele medo em força, aquela insegurança em fé, né? Principalmente, né? Eu acho que, o primordial de tudo aqui é a fé. Porque eu sempre tive fé, mas não era assim tão, né? Não era tão, como é que eu vou dizer? Não ia tanto na igreja, não procurava tanto, né? E depois que acontece isso contigo, que eu acho que o meu propósito é mais ou menos tipo da luta, é mais intimidade com Deus, né? Acredito que tenha sido muito isso também. Tu começa a ter uma outra visão, tu começa a ver Deus assim, ó, de uma forma assim, ó, sobrenatural. É uma coisa incrível. Tu começa a ver que tudo começa a dar certo, tudo começa a se encaixar, sabe? E aquele deserto ali que aparentemente tu tá passando é uma coisa assim, ó, maravilhosa. É, como eu digo, né? Tu tem que tudo na tua vida, tu tem que tirar um lado bom. E eu posso dizer que o lado bom de ter tido esse câncer foi ter aumentado a minha fé, foi ter aumentado a confiança em mim mesmo, saber que eu tenho essa força que eu não imaginava que eu tinha. Saber que eu tinha tantos amigos que eu não imaginava que eu tinha. Tanto carinho por tantas pessoas que eu não imaginava. A minha família, nossa, sem palavras. Meu marido, assim, olha, o Luciano, eu não sei nem descrever o quanto eu sou grata a ele por tudo que ele fez para mim. E eu acho que isso aí é o essencial para qualquer pessoa que esteja passando qualquer problema na vida, não só um câncer, mas qualquer situação na vida. O amor, a família, a dedicação, a fé, isso aí ó, não tem explicação. É verdade. Lô, quer falar? Tu vai me fazer alguma pergunta ou posso falar, Qual? Vitória? Pode seguir o que a Jana estava falando, né? Do apoio, do que tu sentiu ali. Qual a tua Primeiro. reação, se tu teve medo, choque, enfim. Uhum. Não, medo eu tive, né? A gente é ser humano, né? A gente tem mais que tu tenha fé. No primeiro momento eu tive muito medo. Só como eu disse, né? A questão, assim, de saber que eu não estava sozinha, a palavra que Deus me deu no meu coração ali, aquela palavra, me mostrou que realmente eu não estava sozinha. E questão do apoio familiar, assim, ó, que nem a Jana falou do Luciano, o Xande, pra mim, ele foi a minha base, sabe? Ele segurou a minha mão o tempo todo. Ele teve comigo todo momento e continua, né? Eles estão assim sempre com a gente. Isso faz uma grande diferença. Por quê? Porque como mulher, tu já fica insegura porque tu tá tendo um... Por mais que eu não perdi a mama, mexeu com a minha mama, né? Então, assim, tu já fica insegura como mulher. E aí, mas tu vê que a pessoa tá do teu lado o tempo todo, me levava, me trazia, o tempo todo, tava sempre comigo ali. E sempre disse pra mim assim, ó, a gente vai vencer. Ele nunca disse assim, tu vai vencer. Nós vamos vencer. A gente já venceu. Nós temos Deus. Então, isso te traz uma esperança. E aí, tu olhar para tuas filhas e também saber, assim, claro, elas ficaram abaladas, né? Principalmente a Thaís, a mais velha, ficou mais abalada que a Alessandra, porque a Alessandra tinha 12 anos, então ela não estava entendendo muito o que estava acontecendo. E a Thaís já estava, né? Então, para ela foi mais difícil. Mas depois, quando elas viram a minha força, assim, aqui, que realmente eu tinha uma base para me segurar, então elas ficaram melhor, porque assim, aquela incerteza que tu passa no primeiro dia, que para mim a pior parte de toda essa história foi dar a notícia para elas. O Xande também me acompanhando, né? Tanto que no dia da biópsia, foi o dia do aniversário dele, de 50 anos, nós tinha programado de fazer uma festinha, tinha mandado fazer camiseta, tudo.
tinha mandado fazer um bolo, tudo pra ele. E aí eu tinha feito a biópsia na segunda e o aniversário dele era numa quarta. E eu tinha que pegar o bolo, e aí eu tava com o curativo da biópsia, que eu não tinha contado pras gurias. Daí ainda disse pra Thaís, leva o bolo pra mim, não posso pegar, porque eu arranquei o dente, eu falei que eu tinha arrancado um dente, e era tudo... E assim, daí no dia que eu contei, ela disse, tudo faz sentido agora, mãe, tudo faz sentido. Ela chorava e dizia, tudo faz sentido, porque tu não me contou. Daí porque tu quer achar uma maneira melhor para falar, mas não existe uma maneira melhor para tu dar uma notícia dessa, entendeu? A única coisa que tu tem que mostrar que tu tá forte. Que nem assim, eu descobri um diagnóstico. O diagnóstico não é o diagnóstico, até anotei aqui para falar. Aqui onde é que tá? No caso, assim, o câncer ele só é um diagnóstico, mas a maneira que tu vai enfrentar ele que vai definir como tu vai viver o restante, entendeu? Não é tu pensar assim, ó, que aquilo ali vai acabar com a tua vida, não. Ele é um diagnóstico que tu tem duas vias, né? Ou tu tem a maneira de tu te afundar e não lutar, ou tu levanta a cabeça e luta. E tu crê que existe um Deus que pode todas as coisas, a gente crê, né? Então, assim, existe uma palavra, né, em Salmo 121 que diz, né, eleva os meus olhos para os montes, pergunto de onde vem o meu socorro. Eu sempre digo, né, o nosso socorro, ele vem do Senhor, né, que fez os céus e a terra. Então, assim, no momento que tu tem Deus, tu consegue absorver as coisas diferentes, né? E a questão, assim, que nem a Jana falou, das pessoas, eu tive muitas pessoas que me deram apoio, que falaram coisas boas, mas também tu tem que fugir de pessoas que têm um pensamento negativo, que tem pessoas que querem colocar no teu coração assim, porque a fulana teve e passou por isso. Não, gente, cada um tem a sua história. Cada um tem o seu momento. Então, assim, não tem que pensar na vizinha que teve câncer e morreu, que voltou, que isso. Não, a tua história é aquele momento, é tu, a tua fé, é tu, Deus, tu e a tua família, né? A gente não pode nem ficar mexendo no Insta, procurando a história dos outros. Não, cada um tem a sua história, e quanto menos coisa ruim tu vê no momento que tu tá passando por uma dificuldade, melhor. Né? Porque a gente tem que buscar as coisas na nossa vida que nos tragam esperança, não coisas que vão te puxar para baixo. Né? Então, assim, eu sempre busquei a não ficar pensando na história de pessoas que passaram por isso. É o momento que eu tô vivendo, é o momento que eu sei que Deus está comigo, que eu vou vencer essa barreira, que a minha fé vai ser ativada a cada amanhecer. Deus renovou a minha fé a cada amanhecer. Isso eu posso dizer para vocês. Eu fiquei afastada do meu trabalho. Eu tive o diagnóstico numa quarta, minha enfermeira me deu 2 dias de folga e eu só fui sair fiquei afastada só depois no dia da cirurgia. Minha cirurgia era no dia 22 de setembro, que logo de um mês depois eu fiz a cirurgia. Eu saí do dia 19, fiz a minha cirurgia e em fevereiro eu já estava de volta. Né? Então, assim, foi tudo muito rápido. Tem pessoas que olham para mim e dizem, não acredito que tu passou por isso. E eu passei. E eu acredito que Deus permitiu eu passar por isso. Eu trabalhando num local onde existem pessoas que passam por isso, eu consigo usar, no caso, usar não, eu digo, usar a minha história para mostrar para as pessoas que podem vencer assim como eu venci. Né? Porque às vezes, uma vez eu atendi uma paciente que ela ia pegar o resultado da biópsia dela no outro dia. E eu contei para ela a minha história. E ela pegou e disse assim para mim, eu tô saindo daqui hoje com esperança. Né? Sabe? Então, eu acredito assim, que tudo que vem na tua vida não é, nem a Jana falou, não é só a notícia ruim. Existe algo que Deus está trabalhando na tua vida para te alcançar outras vidas, sabe? Curadas para curar. Eu digo assim, né? Que existe até acho que um livro, né? Curadas para curar. Então, Deus permitiu eu passar por isso no local que eu trabalho, onde tem muitas pessoas que têm diagnóstico não só de câncer de mama, câncer de intestino, outros tipos de situação, que eu para dizer assim, eu já passei por isso, falo com autoridade e propriedade, porque eu já passei e eu venci. E tu também vai vencer. Né? Então, eu acredito que Deus permite para isso, para te usar e alcançar outras vidas. Brenda? Estou analítico. Cada história é única, né?
E quando a gente fala em relação ao câncer no geral, não somente o câncer de mama, né? A gente tem duas partes, né? Que a gente fala muito, que é a questão, né? Que vem da genética, que é a questão realmente da física em si, hormonal e tudo mais. E tem as questões que a gente fala que é as questões emocionais, né? Então, são as causas, né, que biológicas, né? E tem a questão também emocional. E cada uma falou um pouquinho dessa história de maneira diferente, mas as duas entram no mesmo viés ali, no mesmo linha, onde as duas precisaram parar para ter intimidade com o Senhor. Mas não só intimidade com Deus. Naquele momento que o câncer aparece, né, ele se manifesta ali, vem a descoberta do câncer, dá o impacto do câncer, quantas coisas passaram na mente de vocês naquele momento? Medo, aflição, né? Foi falado ali a questão que a tua menina ia fazer 15 anos e tu queria, né, participar daquilo, tu deu valor ainda mais para os 15 anos dela. Quando eu acredito que quando ela fez os 15 anos, tu fez a festa, para ti foi algo, uma sensação totalmente diferente, né? Nossa. Tu colocou todo o teu amor naquilo ali ainda mais e tu deu valor para os pequenos detalhes, né? Teve a Jane em relação à família dela, ao marido dela, porque o marido dela, né, tu também esteve, mas ali para ela era algo muito importante, que ele esteve do lado dela no momento que ela precisou, né? A família esteve do lado de vocês, mas quantas coisas após esse câncer vocês começaram a dar valor? Quantos Exatamente. detalhes que antes passavam despercebidos que hoje para vocês tem todo sentido? Então, o câncer na parte emocional, a gente fala que ele vem para colocar para fora aquilo que está dentro. Porque automaticamente, é como foi falado, a gente está sempre na correria, a gente sempre está dando conta de tudo. E a gente vai carregando muitas coisas desde a nossa infância até a nossa vida adulta. E muita coisa a gente vai querendo dar conta de tudo. Então a gente vai se sobrecarregando. Então o que acontece em si? Quando isso acontece, a enfermidade ela aparece no nosso corpo para nos paralisar, a gente, opa, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso analisar o que realmente está acontecendo comigo. Então, tudo aquilo que a gente não acaba não cuidando, vai chegar um momento que o nosso corpo, da maneira emocional, ele vai nos paralisar. Aí ele vai se manifestar em alguma área do nosso corpo. É como foi falado, tem questão do câncer do intestino, tem questão, né, de vários tipos de câncer, mas hoje a gente está falando questão do câncer de mama. Esse câncer de mama fala muito sobre o afeto, sobre o cuidado, tudo aquilo que a gente foi suprindo para outras pessoas. A questão que vem muito nessa área do câncer de mama, aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, mas deixa ela em último lugar. Acaba cuidando de todo mundo, dá afeto para todo mundo, mas o afeto para ela faltou, na questão emocional. Então, quando ela vai deixando isso, vai se deixando por último, vai chegar uma hora que o corpo vai dizer assim, vamos parar essa mulher aqui, vamos botar para fora, né, o que está aqui dentro. Então, vai se manifestar de alguma maneira aquela enfermidade. E foi o que aconteceu. De uma maneira, foi para paralisar vocês. E aí vem aquela questão, o Senhor permitiu, porque era uma forma do quê? De trazer vocês para perto dele. Para colocar toda a dependência nele. Para depender somente dele. Porque, né, cada uma com as suas histórias diferentes, mas as duas foi para se aproximar de Deus. E como foi falado, cada uma passou, foi câncer de mama, mas cada uma sentiu de uma maneira diferente. A Jana teve a sua experiência, né, totalmente diferente do que foi do que ali em si, né? Mas cada um se colocou, aprendeu algo que precisava para poder passar para outras pessoas. Como foi falado, hoje vocês conseguem olhar para as pessoas que passam pelo câncer de mama ou outros tipos de câncer com um olhar de amor. Quantas coisas vocês hoje podem falar? Não, eu sei o que tu está sentindo, porque eu já me senti assim. Então, Deus, ele permite algumas coisas a gente passar, nem é muitas vezes só sobre nós, mas é sobre as outras pessoas também. É sobre o que vai ser tratado nas outras pessoas. Então, essa parte do câncer, né? Ele entra, todas as enfermidades, as doenças psicossomáticas, ela entra nessa parte. A gente vai carregando muita coisa, vai carregando a culpa, vai carregando, né, a dor afetiva, né, a falta
afetiva em si, que a questão vem muito da nossa infância, adolescência, muita coisa que foi acontecendo e a gente foi guardando, foi guardando, foi guardando, vai chegar uma hora que vai botar para fora. Então, é uma forma de sinalizar. Precisa parar e cuidar um pouquinho de ti. Precisa parar e se amar um pouquinho. Precisa parar e olhar para as coisas com um olhar mais de amor. E aí, nessa maneira, quando vocês passaram, tudo para vocês, eu creio eu, né? Da maneira da fala de vocês, que tudo hoje faz um sentido diferente. Vocês dão valor para as coisas de uma maneira mais detalhista, dão valor aos detalhes, aos momentos junto. Vocês querem ter a família mais perto, porque isso para vocês não tem preço que pague. Porque é um período, né? Vocês tiveram medo. Por mais que a gente vai falar assim, não, eu não tive medo. Não, no teu inconsciente tu teve medo. O teu inconsciente, o que ele fez? A negação do medo, a negação da dor. Mas tu sentiu. E aí vem aqueles questionamentos. Será que a minha vida vai ser só isso? Será que vai acabar aqui, num diagnóstico? Mas como foi falado, o diagnóstico, tu tem duas escolhas. Ou, quando tu recebe o diagnóstico, dali para frente, fazer diferente, ou aceitar aquele diagnóstico e viver as consequências da aceitação. E nenhuma das duas aceitou. As duas, né, batalharam para aquilo for diferente. E isso contribuiu muito com a cura. Né? A ajuda das pessoas, família e tudo mais, mas também partiu de vocês. Da decisão de, não, esse diagnóstico não vai definir a minha história. Então, são várias áreas que entram, né, que é muito importante, duas pessoas falando da mesma, né, do mesmo assunto, mas, por fim, de maneira diferente. E eu vejo, né, que eu até estava conversando com a sogra ontem sobre a live, e daí a gente falou ali sobre a rapidez que foi o tratamento dela, né, em função dela ter um plano de saúde, e como Deus foi bom, mas daí vendo a história da Lu, que foi pro SUS, e também foi tudo muito rápido, e tu vê a mão de Deus, porque nem todas têm essa rapidez, essa agilidade, né? A gente sabe que, embora o SUS seja muito, ajuda muitas pessoas, né? Mas a gente sabe que tem tem a demora, enfim, e ver que Deus cuidou das duas em situações diferentes e que foi exatamente isso, que tinha doença ali, tinha o diagnóstico, mas situações que aconteceram rápido, que era realmente para vocês estar mais próximo dele, né? E a gente viu, eu falo mais pela sogra, porque eu andei mais próximo a ela, né? Mas de tu pegar e tu ver que a mudança que aconteceu ali durante, depois, a mudança foi uma mudança assim, ó, significativa. De quem conhece ela pode dizer, não é algo que eu tô inventando, de como ela é outra mulher. E a gente pensa, precisou um câncer? Não, não precisou, mas fazia parte da caminhada dela, para ela aprender certas coisas, né? E que com certeza isso mudou muito a cabeça dela e a tua também, acredito, Lu. E isso já puxa para uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que é qual foi o impacto, né, ali no dia a dia, na rotina, e a dificuldade que mais marcou vocês ali na hora, nesse processo. A sogra teve, a Lu não precisou, né, fazer a químio, né, porque a gente sabe que isso é uma coisa que a químio, ela é um tratamento forte, acaba caindo, né, o cabelo. Uhum. E a gente orava muito para quem estava vivendo isso. É uma novidade, tá? Era uma novidade, então a gente não sabia. Então cada passo que a sogra dava, a gente dizia, tomara que não tenha que acontecer isso, tomara que não tenha que acontecer aquilo. E daí quando foi confirmado de que ela precisava, que ia cair o cabelo dela em função da químio, daí a gente ficou assim, meu Deus, e agora? Porque ela sempre foi muito vaidosa, ela sempre, né, gostou do cabelo, de cuidar, e eu, não. Sabe aquela história do eu tô com medo, mas eu vou ser forte para não mostrar o medo para ela? A gente disse, não, vai dar tudo certo. Vamos dizer que ela tá linda. Eu disse, para vocês terem noção, eu queria até raspar meu cabelo junto. O Lucas não deixou. O Lucas não
porque eu não tenho problema nenhum. E eu queria que ela se sentisse confortável, né? E porque sabendo, né, dessa que ia ser complicado para ela. Então, eu queria saber de ti, sogra, e depois tu também, Lu, a questão do cansaço ali físico, como Uhum. foi no dia a dia, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Pode começar, sogra, por ti. Não é fácil. Tem muitos altos e baixos. Eu fiz 6 sessões de químio e a quimioterapia é bem pesada. Eu fazia de 21 em 21 dias. Eu ia ficar bem ali pelo 12º, 13º dia que eu ia começar a melhorar. É muito cansaço, eu tinha muita dor de estômago, embora o médico disse que era uma coisa assim, não, aqui não é o rotineiro, mas eu tinha muita dor de estômago, muito cansaço, não tinha vontade de comer nada. É bem complicado mesmo, assim, bem difícil mesmo. Não menstruei mais, desde a segunda quimio, não menstruei mais. Como tu falou ali, meu cabelo começou a cair. Cada vez que eu passava a mão, puxava, vinha um maço. Cada vez que eu penteava, vinha mais um pouco. Chegou o momento, acho que foi na segunda quimio, se eu não me engano, que aí eu decidi raspar, porque eu não sei o que. Eu acho que aquela parte de estar passando a mão e começar a vir aquele estufo de cabelo na tua mão era pior do que tu já tirar tudo de uma vez. E foi uma coisa assim linda, sabe? Lindo, porque todos vocês estavam juntos ali, né? Todos os meus filhos, a minha netinha, a Mariel, acho que devia ter uns 2, 3 mesinhos, não me lembro. Tirei uma foto dela com a maquininha passando na minha cabeça. E aí cada um foi lá, tirou um pouquinho, cada um foi lá, passou um pouquinho. O Pedro, riquinho. Essa foi forte. No final ele ficou por último. E aí ele veio e me abraçou, cortou e me abraçou. E quando ele me abraçou, ele começou a passar a máquina na cabeça dele também. Nossa, aquilo ali pra mim é uma coisa assim, não tem explicação, sabe? Ai, desculpa. Foi muito lindo mesmo, sabe? E é isso que eu digo essas coisas que a gente tem que levar, sabe? As coisas boas que aconteceram. Embora eu tava cortando o cabelo, que como a Kevin disse, o meu cabelo era tudo pra mim, né? Eu sempre gostei muito de cabelo comprido, então ter que cortar o meu cabelo, nossa, pra mim era uma coisa terrível. Mas se tornou uma coisa tão linda, assim, que eu vou guardar para sempre no meu coração, como se dizem, né? Aquela cena ali, né? E aí depois até aí andava de toquinha e tudo mais, mas aí em fevereiro eu acabei indo pra praia, lá na praia, quando eu podia, né? Porque não podia pegar sol. Tive que ia toda de roupa, mas quando não tinha sol, quando eu podia, até a toquinha tirava, andava carequinha, às vezes lá na praia. E aí terminei a químio em março, final de março, terminei a químio, né? As químios. Aí, em maio, fiz a cirurgia. Daí, graças a Deus, com a função das químios, reduziu em 97% o tamanho do tumor. Aí, a cirurgia foi pequena, não precisou tirar muito, né? Fiz a cirurgia em maio. Depois, em julho, fiz a radioterapia. Né? Tive que fazer 20 sessões de radioterapia, porque eu tive metástase na coluna e na costela também. Então, para a mama, se eu não me engano, foi 15 que eu fiz. E depois eu fiz mais 5 para costela e para coluna, por conta das metástases que eu tive. Fiquei afastada do trabalho também. Eu me afastei desde dezembro, quando iniciou as químios, até voltei em julho do outro ano, eu retornei ao trabalho. Né? Mas é difícil, sabe? Eu não vou dizer assim, a gente tem muitas mudanças físicas, muitas mudanças emocionais. Cada etapa que tu vai passando é uma dificuldade diferente, né? Mas a gente consegue. A gente tem muitas inseguranças, né? Mas a gente também tem muitas vitórias. E isso assim, é o que a gente tem que levar, né? Levar para a vida o que a gente aprendeu com tudo isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer.
É isso, eu acho, né? Que realmente tem muita dificuldade, tem muitos problemas, mas a gente com a fé, com bastante dedicação, com bastante o amor, cercada de amor, de carinho de todo mundo, aquilo ali vai se tornando leve, né? Vai, como a gente diz, o fardo é leve. Ele vai se tornando leve, tu vai conseguindo passando as etapas, vai vencendo as etapas, né? Agora, infelizmente, eu tô com um novo diagnóstico, porque me saiu tumor no cérebro também. Mas, graças a Deus, vai ser só mais uma etapa que a gente vai passar, que a gente vai vencer, né? Sim. E é isso aí. Isso aí. Lu? Sim. Não, que nem o meu caso, comentamos, né? O câncer que eu tive foi o luminal B. Foi um câncer de grau leve, né? Não. Eu fiz ali a retirada do linfonódulo sentinela e ele não tinha passado para corrente, né, sanguínea, então ficou ali, localizado ali, só precisei fazer mesmo a radioterapia e seguir com a medicação 5 anos. Então, eu tô no terceiro ano, falta 2 anos. A única coisa que me incomodou, né, em relação ao tratamento foi a questão mesmo a cirurgia, eu estava bem preparada, como a Jana falou, né? Eu estava preparada, eu não sabia. Quando o médico falou, quando eu tive a primeira consulta, ele falou que eu ia para cirurgia. E depois da biópsia, né, da retirada dos linfonodos e tal, ele ia dizer para mim qual era o tipo do câncer. Ele disse que câncer tem um nome e sobrenome. E é através disso que eles entram com o tratamento. Aí, quando veio o resultado, né, eles me falaram que realmente não era um câncer agressivo, que eu conseguiria tratar só com a rádio. O desgaste da rádio é tu ter que ir todos os dias. E a questão, assim, é que te dá uma estafa, guria. Assim, tu fica do nada, tu sente um cansaço muito grande. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu falei que enfermeira não é possível. Às vezes eu tô bem, né? Assim, não, isso aí é normal. Ela é uma das reações da radioterapia. E o que que acontece? A radioterapia, ela nunca mais vai ser do teu corpo, né? Isso aí foi me falado e eu acredito que não, porque a minha mama, eu não perdi a mama, foi só o setor mesmo que eu tirei, só que ela retraiu e ela é toda dura, então às vezes eu tenho um pouco de dor. Eu não sei tu, Jana, mas eu sinto dores porque ela ficou muito dura. E essa vai demorar muito para sair totalmente, não sai, mas isso eles disseram que é normal. Então, assim, eu poderia futuramente fazer uma reconstrução mexendo na outra para deixar as duas do mesmo tamanho. Se o SUS me der, vou fazer. Estou em processo. Se não der, ok, também tá bom. Eu estava preparada para perder a mama. Quando eu ainda falei, né? Se eu acordar e vocês precisarem tirar, eu acordar tivessem a mama, amém. Né? Se eu tiver que fazer quimioterapia, amém. Mas não precisou, né? Mas a questão que mais me incomodou da radioterapia foi o cansaço, que era do nada, me dava aquele cansaço, e as queimaduras, né? Que eu tive, porque eu tive alergia ao micropore, que eu não sabia que eu era alérgica ao micropore, porque eles fazem uma demarcação na tua mama para fazer a rádio, né? E todo dia tu faz. Aí, o que me queimou com o micropore mais a radioterapia, que a pele vai ficando sensível, né? Aquilo ali vai queimando todo dia e te causa uma queimadura. Mas foi só isso, né? Então, assim, eu lembro que no último dia de radioterapia foi uma coisa que me emocionou muito, que eu não estava esperando. As minhas filhas encheram o carro de balão, escreveram no vidro do carro, minha última radioterapia, buzine. E aí eu disse, ai, gente, não precisa disso. Ela, não, mãe, eu quero que tu vá até o hospital, que era a última, né? E assim, ó, cada buzinada que eu ganhava, e eu ganhei muitas buzinadas, tanto na ida quanto na volta, eu chorava, assim, aqui me vinha um choro, assim, e as pessoas passavam de carro e faziam assim, ó, sabe? Fazia, tipo assim, venceu, venceu aí. Então aquilo ali me trouxe uma alegria, porque assim, mesmo as pessoas que passavam de carro nunca me viram na vida, se vibrar com a tua alegria, aquilo ali pra mim marcou muito, assim, sabe? O carinho da minha filha ter feito aquilo. E o carinho E meu marido chorava comigo, né? Assim, eu chorava e eu olhava para ele com o cheio d'água, né? E foi muito legal aquela parte, ele me marcou muito, né? Então, assim. E hoje eu digo assim, ó.
eu não tive, não foi hereditário, não tem ninguém na minha família que teve câncer. Eu acredito que tudo que ela falou ali é uma verdade. Eu guardei muita coisa no meu coração. Eu nunca fui uma pessoa que eu botei para fora os meus sentimentos. Sempre fui assim, de matar no peito, que nem dizem, sabe? De guardar e querer segurar o problema dos outros e assim, de pessoas me magoar e eu não falar. Tem gente que consegue ser espontâneo. Bateu, levou, aquela coisa assim. Eu sempre guardei muito, preferia ficar quietinha, só que isso prejudica. Hoje eu vejo que prejudica e esse câncer ele me fez mudar. Não sou agressiva com ninguém, não respondo ninguém, mas hoje eu me enxergo como uma pessoa diferente. Eu aprendi a ver uma frase que é a frase de Paulo, que está na Bíblia, que eu aprendi a guardar no meu coração, que é a tua graça me basta. Se eu tenho Deus, se eu tenho Jesus, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ficar contando com o amor das pessoas, porque eu sou amada, eu sou filha amada do Senhor. E assim, a tua insegurança, às vezes, eu não sei se só comigo aconteceu, mas eu fui muito segura muitas vezes em relação a muitas coisas. E hoje eu não sou mais. Sabe? Hoje eu sei que não preciso. Eu sou filha amada do Senhor. Então, isso me fez crescer, amadurecer, e o câncer me ajudou nisso, sabe? Por isso que eu digo, que nem ela falou ali, Deus permite para te sair de dentro de ti mesmo. Porque tu existe uma força dentro de ti que tu não conhece. Tu não reconhece, só não sei quando tu passa por uma situação. E as minhas colegas mesmo dizem, nossa, como tu mudou, porque eu aprendi a me defender. Não é ser grossa com ninguém, não é ser... Porque não adianta, o teu perfil é um, tu não consegue. Tem gente que tem um perfil mais rígido, outros mais... Eu sou toda molenga pra falar com todo mundo. Mas tu ser firme e mostrar que tu tem uma opinião, não assim a se aceitar tudo, porque tu não tem coragem de falar. E tu aprende a dizer não. Tu aprende a dizer, é assim que tem que ser também, eu também tenho direito, eu também tenho opinião, eu também... Então, assim, quando eu aprendi que a graça do Senhor me bastava, que eu era filha amada, que a... Desculpa, gente, só um pouquinho. Obrigada a limpar. Quando eu aprendi que a graça do Senhor me basta, essa frase eu tenho até uma camiseta que eu guardo no meu coração. A tua graça me basta. Então, assim, a gente precisa um dos outros, sim, mas enquanto a gente não aprender, né, que a gente tem uma força dentro da gente, que a gente não precisa deixar os outros ficar te governando o tempo todo, te levando, isso aí faz mal. Então, assim, no momento que tu aprende isso, infelizmente, eu tive que aprender isso com uma dor, né? Mas Deus me permitiu, me deu tempo ainda de conseguir mudar. Então, é isso. Então, não tem... Tu falou algo, né, que tu aprendeu depois que tu passou. Eu ia perguntar isso depois, mas eu queria saber da Jana o que tu aprendeu, se tem algo que tu traz agora pra ti, assim, que tu aprendeu com tudo isso que tu passou. Primeiro eu queria colocar que é tanta coisa que a gente não lembra na hora. Mas agora, ouvindo a Lu falar, eu me lembrei que também fizeram isso comigo, Lu. O Lucas, o Lucas e o pessoal, a Kevin, o pessoal todo também fez a função do carro na última químio. Inclusive, lá no hospital, eu queria agradecer, acho que, se eu não me engano, eu vi o nome da Márcia aqui, da minha enfermeira que me cuida, com tanto carinho, com tanto amor, tanta dedicação. Ela me acompanha já desde lá das químios, e a última químio eles fizeram um negócio assim fora do comum para mim, assim, também, com cartazes e tudo mais, e é muito bom, porque cada buzinada que tu ganhava ali na hora, aquilo ali te enchia mais ainda de orgulho, eu não sei explicar, mas é muito bom, foi muito legal isso aí, que eles também fizeram, né? Colocaram cartazes, minha última químio, buzine e tudo mais. E é muito legal mesmo, muito gratificante. Que a experiência que transformou minha vida. Só um momentinho, oi? Brenda, estão perguntando se tu vai vir buscar o Dudu. Já foram, Jonathan já foi. Já foram buscar. Me perdi agora, onde é que eu parei? O que tu aprendeu? Bom, eu tava falando, né, que também fizeram comigo essa
do carro, lá do buzinaço, que foi muito lindo, muito legal. Que na última químio também a enfermeira, lá todo o grupo da equipe de enfermagem lá do hospital também fez. Bati o sininho, não sei se Na rádio, não. na rádio não fizeram comigo, mas eu vi que Não. tinha o sininho lá. Tinha. Não Mas na fizeram. químio eu bati o sininho, deixei recadinho lá no hospital, lá no mural, lá foi muito legal mesmo. E experiência que ficou para mim, Aprendizado, algum um aprendizado. aprendizado que ficou para mim. O que eu vou te dizer? Eu acho que primeiro de tudo, eu me senti amada. Coisa que eu sempre achava que eu não era suficiente para as pessoas gostarem de mim. Eu sempre tive esse pensamento que eu tinha que fazer, tinha que estar sempre agradando todo mundo, porque eu achava que as pessoas não gostavam de mim, que eu tinha que estar sempre agradando. E como a Brenda disse ali, muito desses problemas, o meu também não é genético, também foi, eu acho que de acúmulos de sentimentos e decepções e tudo mais que foram somando e acabaram se transformando numa doença, né, nesse câncer. Então, acho que assim, primeiro aprender que eu sou amada, que eu ver o quanto eu sou amada e sou querida por tantas pessoas, né. Acho que também um pouco foi reconhecer a força que eu tinha, que eu não imaginava, né, que eu tinha essa força toda. Principalmente a fé, né, conseguir desabrochar uma fé que deveria estar escondida, porque até então não aparecia tanto. E cada vez eu tento, às vezes eu não faço tudo que eu poderia, né, mas eu tento sempre estar orando, pedindo a Deus, agradecendo, né, por tudo que aconteceu comigo. Pedindo para Ele me orientar, me mostrar o que Ele quer que eu faça, qual é o propósito dele, por eu ter passado por toda essa situação, né? E gratidão, né? Uma gratidão, assim, que eu tenho hoje pela vida das pessoas, pela minha vida, pela vida das pessoas que estão na minha volta, né? Que a vida é muito preciosa, né? A gente tem que se orgulhar muito disso, dar muito valor para isso. Acho que é isso. Verdade. Brenda, quer falar algo? Desculpa. Essa questão, né, da mama em si, mexeu com toda a parte, né, feminina, né? Com toda a parte da autoestima em si, da identidade, né? Mexeu com a identidade de cada uma. E também tem aquela insegurança, né? Que é como a Lu falou, se eu acordar e tá sem uma mama, tá tudo bem. Mas quanto medo, será que vai acontecer? Lá dentro no nosso inconsciente tem aquela pergunta, será que, e se, como que vai ser? Né? É tipo igual eu acordei, né? Porque tem aquela insegurança. Porque a nossa identidade, muitas vezes, até a gente ter esse romper, ela foi construída por pessoas. Muitas vezes a gente se baseou no que as pessoas falaram para nós, né? E a gente não se baseou naquilo que a Bíblia fala sobre nós, sobre o que o Senhor fala sobre nós. A gente se baseava no que as pessoas falam. O que a sociedade, o que as pessoas falam sobre a mulher? Que a mulher, para ser feminina, tem todo o envolvimento dos seios, do corpo, do cabelo, da Jana do cabelo, que mostrava a parte feminina dela, né? Daí cada mulher tem uma área em si que ali é importante, porque mexe com todas as áreas. E ali mostrou para quê? Para destruir, reconstruir a identidade. Mas não com as mentiras do mundo, mas sim com a verdade de Deus. Como foi falado, hoje eu sei que eu sou filha. Hoje eu sei o que uma filha aceita. Eu, como filha, eu sei que tem coisas que eu não preciso aceitar para minha vida. Como filha, eu sei o que é meu por direito. Teve muitas coisas que eu guardei que não precisavam ser guardadas. E teve que passar por todo o processo de construir uma identidade não firmada nas coisas humanas, mas nas coisas espirituais. Uma identidade de filha.
realmente uma filha forjada pelo Pai. Então, Deus, ele sabe a maneira certa de trabalhar na vida de cada uma. Então, essa parte que mexeu, né, com cada uma ali de maneira diferente, vem muito nessa parte da identidade. Precisou trabalhar isso por causa da identidade de cada uma. Porque se talvez não tivesse trabalhado isso também, não tinha trabalhado a identidade. O eu, né? Aquela parte, e agora? Como vai ser? Então, hoje vocês entendem que, independente se tiver o seio, independente se tiver o cabelo, independente das circunstâncias, o valor hoje das coisas para vocês não está nisso. Ah, é bom, mas o valor da vida está em outras coisas. O sentido da vida para vocês hoje é totalmente diferente, né? E hoje, quando vai alguém falar, hoje vocês sabem, se chegar uma mulher hoje está passando pelo mesmo processo que vocês passaram, vocês sabem as inseguranças que ela sente. E quando ela fala, e se eu perder o seio? Ou se eu perder o cabelo? Tu vai superar, tu vai passar. Isso é importante para ti? Sim, é muito importante, mas é algo que tem como reverter. Porque agora o importante é o quê? Olhar para dentro de si. E como a Lu falou, uma questão sobre o aceitar. Quando a gente fala muito sim para as pessoas, a gente fala não para nós mesmos, né? E a gente vai aceitando muita coisa e aquilo vai virando a sobrecarga sobre nós. Um peso além do que a gente consegue carregar. A gente quer dar conta de tudo, a gente quer ser aceita, a gente quer ser amada por todos, né? E aquilo acaba que vai nos machucando e vai demonstrando, vai saindo de várias outras maneiras. Só que agora, o quanto é importante, né? Hoje, tu sabe se colocar com respeito. Não é porque a gente é cristão que a gente não pode colocar o fulano, a maneira que tu está falando me machuca. Ô fulano, isso eu não quero pra mim. Porque a questão que o outro, né? A gente fala muito, eu vou machucar o outro. A gente não tem a perspectiva se vai machucar o outro ou não. A gente não sabe. Porque a maneira que o outro vai receber diz respeito a ele. Às vezes tu vai falar algo para uma pessoa e tu nem falou para aquela pessoa com a intenção de machucar a pessoa. Mas aquela pessoa já vem sendo machucada por outras pessoas, e aí aquela fala tua foi um gatilho para ela. E a tua intenção não foi aquela. Só que daí tem aquele momento de tu entender que a tua fala não foi para prejudicar a pessoa, mas sim se impor. E se impor hoje, para vocês, é muito importante. Porque lá atrás, por vocês não se impor, por vocês não colocar limites, vocês adoeceram. Então, tem circunstâncias que precisam ser colocadas para fora. E hoje, com certeza, na roda de conversas, vocês vão falar, coloca para fora, não deixe isso aí acumular, porque se deixar acumular, vai ficar doente. As doenças psicossomáticas, elas vão manifestar no nosso corpo de várias maneiras. Né? Até as dores de cabeça, que às vezes a gente acha que são uma enxaqueca, não, às vezes é o excesso de estresse. E tem gente que já nasce com estresse. Já nasceu com estressado. E as pessoas às vezes não acreditam, mas levam aquele estresse desde uma gestação. E aí aquilo ali vira sempre, né? Vai virando e ninguém para realmente cuidar daquilo. Então, essa fala, né, específica de vocês mostra cada detalhe, né? Da importância do que realmente foi. Para a gente encaminhar para o fim, né? Eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem de esperança para quem está passando ou para quem vai passar por esse processo, né? Uma mensagem de encorajamento. Daí falem o que está no coração de vocês, o que vocês gostariam de ter escutado, de repente. Pode começar. Eu vou ler aqui um. Pode ler? Eu vou ler aqui um textinho que eu escrevi. Eu sou mais fácil escrever e ler depois. Senão eu me esqueço. Na hora eu fico nervosa e esqueço. Mas eu botei assim, ó. Não desista da vida. Ela é muito valiosa. Mesmo nos dias mais difíceis, de que existe um Deus que não nos abandona. A fé move o impossível e nos dá força para recomeçar. Confie, tenha esperança e siga acreditando. Porque com fé, tudo é possível. Amém.
Eu não escrevi, mas eu quero deixar a passagem de Salmo 121, né? Que é como eu tinha falado ali no início, né? Que se alguém passar por esse processo, por qualquer tipo de medo, principalmente se for um câncer de mama, né? Ou qualquer tipo de situação, lê esse salmo e crê, né, que existe um Deus que ele nos escuta, que diz, né? Ele eleva os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. Com certeza eu garanto para vocês que o socorro vem do Senhor, né? Que é o único que pode todas as coisas, né? Que é o que me manteve em pé e que vai manter vocês em pé. Então, assim, ó, não tenham medo, né? Porque, né, a gente nunca vai estar sozinha, né? O Espírito Santo vai estar com nós, né? Deus vai nos renovar a cada amanhecer, como ele fez comigo, como ele fez com a Jana. E se alguém, né, passar por isso, estiver passando por isso, eu quero dizer, deixar essa mensagem, né? Não tenham medo e crer, né, que Deus ele pode todas as coisas, né? E nada sai do controle de Deus, né? E o trabalhar dele é para nos moldar, né? É para nos forjar, como diz a Kevin, né? A forjada. Né? Então, E eu acho também que. Ah, desculpa. Eu acho também que a gente tem que aprender a valorizar os pequenos momentos, né? exatamente. Aprender a dar valor para a família, para os amigos, né? Para Deus, acima de tudo. E valorizar os pequenos detalhes. Que às vezes a gente, na correria do dia a dia, é trabalho, é casa, trabalho, a gente não dá valor, às vezes, não dá um bom dia para um filho, um bom dia para um amigo, tudo bem, como é que tu tá? E quando tu começa a ver a vida com outros olhos, tu começa a ver que só casa, trabalho não é tudo. Que às vezes uma pessoa tá passando na rua ali para ti, só um bom dia que tu dê para ela, já muda o dia dela, né? Começar a dar valor para os pequenos detalhes, para os pequenos gestos que fazem muita diferença na vida de muitas pessoas. Exatamente. É verdade. Eu trouxe uns dados aqui que eu peguei fazendo a pesquisa, né, sobre o câncer de mama e sobre a importância da detecção precoce. No Observatório de Oncologia, o diagnóstico tardio, né? Uma parcela significativa de pacientes no Brasil ainda é diagnosticada em estágios mais avançados da doença. E segundo o Gov, em 2021 foram realizadas mais de 3,4 milhões de mamografias pelo SUS, sendo a maioria na faixa etária entre 50 a 69 anos, o que é o principal público-alvo para o rastreamento. É a partir de 50, então, né, Lu, que tu falou que mudou, né? Que antes era... Não, antes é que agora eu acho que é a partir de 40. Assim, se não tem diagnóstico, que eu saiba assim, ó, e antes era a partir de 50. Só que mudou, essa agora parece que é a partir de 45, se tu não tiver nenhum histórico familiar, né? Mas se tu tiver histórico familiar, tu já tem que começar com ecografia já no início da tua vida, né, ativa ali, quando começa já, acho que depois da menstruação, não sei, mas eu sei que já tem que começar com ecografia, e aí, se eu não me engano, depois dos 35, 40, já começa com as mamas, né, que mudou um pouco a nomenclatura, não sei te dizer exatamente certo, assim, mas eu sei que mudou. Isso é óbvio que se tiver alguma mulher aí que tem algum carocinho, tiver alguma dor, né? Se vê que tá diferente ali a mama, procura um médico, vai no SUS, ou né? Se tiver convênio, mas procura, não deixa de ir, porque a sogra, quando foi, era apenas uma bolinha de gordura, mas passou um tempo e já não era mais. E era no mesmo lugar, né, sogra? Foi. Era no mesmo lugar. Então, se tu demora muito para te fazer exame, pode, né? Então, que tu vá, tem essa frequência, né, de se cuidar, como a Lu tem, né, de estar sempre se cuidando ali, fazendo os exames, tudo, né? E o autoexame também, Kevin, é bem importante, né? O autoexame em casa, né? Eles, nossa, muito, ele tem um passo a passo. Eu não tenho a idade ainda, mas eu tô sempre ali, né? Sempre cuidando, porque eu tenho medo, assim, ó, você não tem ideia.
né? Então, e tu vê a importância do diagnóstico cedo, né? Sim. Importância. Talvez se tu tivesse demorado mais, tivesse se, né, gerado algo mais profundo ali, e tu não tivesse que passar por um tratamento muito mais profundo, que Rigoroso. foi o da sogra, né? E de por último, né, mas não menos importante, mais importante, inclusive, né, que é a detecção precoce através do exames, né, com a mamografia, que é fundamental, para aumentar as chances de cura e melhorar a qualidade de vida das pacientes. Então, a ideia da live é contar um pouquinho da experiência, contar um pouquinho do que elas passaram ali, né? Com a visão da Brenda, falando que não é só o físico ali, tem também a questão, né, emocional ali de carregar muitas coisas ali dentro de si, não botar para fora. E isso acaba, assim, a Brenda falou das doenças psicossomáticas, né? Eu não tive, né, o câncer, mas eu tive outras doenças, outra doença, né? Que eu não sei se a alopecia é considerada uma doença, mas é que quando cai os tufos Sim. assim, do cabelo e a artrite reumatoide que ela veio com tudo no momento que eu mais fiquei assim com a mente bagunçada, com muito estresse acumulado, enfim. Então as duas vieram junto e bum, explodiram. Por não botar para fora, por ir guardando, 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 guardando. Então, para a gente ter esse cuidado, além do exame, né, do autoexame, de ir num ginecologista, num mastologista, a importância de também procurar terapia, procurar uma psicóloga, uma terapeuta, que é muito importante, né? Porque nós somos tricotômicos, né? O corpo, a alma e o espírito, não nessa ordem, né? Mas que é a importância da gente tomar o cuidado da gente por completo, não só do corpo, mas da mente, né? E o espiritual também, que vocês viram como fez diferença na vida de vocês, né? Sim. Eu não sei, Brenda, se tu quer encerrar falando alguma coisa pra gente encerrar. Questão que cada uma, né, compartilhou ali, eu acho que é a gente aprender, né, fazer toda a parte física realmente, que a gente precisa fazer, né, toda análise, autocuidado, autoexame, né, e tudo mais, mas também a gente parar para escutar a nossa alma, parar para analisar como a gente está. Porque se a gente não parar, o nosso corpo vai nos parar. E eu nem estou falando somente da parte espiritual, porque tem coisas que são espirituais e tem coisas que são naturais. E às vezes a gente, né, fala, é espiritual, mas tem coisas que são sim realmente espirituais, mas tem coisas que são naturais. Foi a falta de cuidado, foi a falta de não saber nutrir, de não cuidar de nós mesmos. Que a palavra de Deus ela é clara nos mandamentos, né? O principal mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como que a gente ama o nosso próximo se a gente nem se ama? Como que a gente oferece para o outro coisas se a gente nem oferece o mínimo para nós? Então, que a gente venha, né, parar para realmente nutrir, realmente olhar para dentro de nós e colocar as coisas no lugar. E olhar o que eu estou aceitando ainda da minha vida que já não faz mais sentido. Quantos sims eu ainda continuo falando, né? O que eu preciso analisar? O que eu preciso aprender? Porque a nossa alma, né, o Espírito Santo, ele coloca para fora, porque o Espírito Santo é o único que acessa a nossa alma, né? Ele coloca para fora. Só que quantas coisas a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. É igual uma flor, né? Uma planta ali, se tu colocar água demais, ela morre, porque ali a raiz, né, acaba apodrecendo. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Então, quantas coisas a gente está deixando desequilibradas para dizer que está tudo bem? Quantos tudo bens a gente tem falado para as pessoas e mentido para nós mesmos? Porque a gente, como cristão, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu não estou mentindo. Eu não pratico a mentira, eu não pratico isso, eu não faço aquilo. Mas para os outros tu não faz.
Mas quantas vezes tu disse que tá tudo bem para as pessoas e aquilo foi para ti como um mecanismo de defesa e para ti também tu disse que estava tudo bem quando não estava, quando precisava olhar para dentro de si. Porque a gente precisa um dos outros, mas também a gente precisa reconhecer o que eu preciso nutrir, o que eu preciso mudar dentro de mim. Né? Então, que a gente venha passar para as outras pessoas também isso. Se autoavaliar, se autoanalisar. A psicóloga, a terapeuta, o Senhor também, tanto que o Espírito Santo, a palavra de Deus vai falar que Jesus, ele respeita, né? Ele só entra na casa se tu abrir a porta. Uma terapeuta, uma psicanalista, toda essa área em si, a psicóloga, né? Ela só vai conseguir entrar se tu permitir. Agora, se tu não permitir, ela não consegue entrar. E o Espírito Santo é o único que consegue. Nós como terapeutas profissionais, né, até a medicina em si, a parte, né, de médicos e tudo mais, eles conseguem ir até uma área. Eles são limitados também. Mas o Espírito Santo não. O Senhor não. Ele entra nas áreas mais profundas, né, que os milagres acontecem. Então, mas só que só entra se a gente permitir. Então, que a gente venha refletir sobre a nossa vida, sobre tudo que aconteceu até aqui, sobre o que a gente vai, né, mudar daqui para frente, né, o que a gente vai passar para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente venha nutrir, e a gente venha se olhar com um olhar de amor. É verdade. É Gente, isso. quero agradecer a cada uma. Muito obrigada pela disponibilidade, pela história, por abrir aqui um pouquinho para todo mundo que está assistindo. Obrigada, Brenda, também, pela tua visão. E vou deixar salva essa live para quem quiser mandar, né? Vou marcar vocês também para ficar no perfil de vocês. E eu vou deixar ali, para quem quiser comentar ali, botar no comentário alguma outra sugestão de live para a gente fazer também, que seja de assunto importante aqui. Porque na nossa última live que a gente fez com o Alan foi muito legal, um assunto bem importante, né? Sobre o Setembro Amarelo. Agora em novembro tem o Novembro Azul, vamos ver daqui a pouco, né? É uma próxima live que a gente pode fazer. Então, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para todos vocês. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tá. Beijo. Beijo.